Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui connosco nesta conversa tão interessante com convidados de excelência. O meu nome é Filipa Silva, trabalho na Zero, sou coordenadora de projetos e policy officer, acompanho políticas públicas na área da floresta e sou mentora do É Contigo, que é a plataforma que no fundo veio dar espaço às Ecotalks. Esta é a nossa primeira Ecotalk, estejam atentos que virão mais. E obrigada aqui às oradoras e orador que estão connosco mesmo, muito obrigada por alinharem. E vou só apresentar aqui, portanto, o chat tem que estar ativo. Portanto, para todos, se alguém puder testar o chat e que ele esteja a funcionar, mas podem, todos podem conversar, exatamente. Então, eu vou apresentar brevemente assim, o que é o É Contigo, só para dar um contexto e para quem não conhece, ficar a conhecer. Vou partilhar o meu ecrã. Acho que já estão a ver. Portanto, um, ok. Então, o É Contigo é uma plataforma que pretende juntar num sítio só informação sobre sustentabilidade em Portugal. A ideia é tornar tudo mais simples e fácil de acesso para vários níveis. Portanto, quem está a começar a sua jornada, quem já está bastante com conhecimento e com ação. A inspiração é o documentário Tomorrow, ou em francês Demain, em que um grupo de amigos vão à volta do mundo mapear e filmar projetos incríveis, que são mesmo soluções concretas para muitos problemas que enfrentamos na nossa sociedade a nível ambiental. Curiosamente, acho que foi no dia que eu submeti a minha proposta, no dia a seguir sobre que ia haver o É para Amanhã, que é uma reprodução do mesmo estilo de documentário em Portugal. Portanto, um grupo de 6 amigos foram em Portugal filmar várias iniciativas. Deixo aqui o canal do YouTube para quem nunca viu para ver. São 5 episódios sobre vários temas. E outra das inspirações são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que em 2019, quando eu os descobri, fiquei fascinada. Uau, como é que tantos países no mundo e tantos governos estão alinhados para cumprir estas metas, a pensar nas pessoas e no planeta, e queria que mais pessoas os conhecessem, porque no fundo também há muitos projetos e iniciativas de sociedade civil que contribuem para atingir estes objetivos. Portanto, foi uma candidatura ao Orçamento Participativo Jovem e tive a felicidade de ser a vencedora por esta plataforma nas mãos da Zero, que a concretizou com financiamento do IPDJ. E a plataforma tem desde uma calculadora, desafios, cursos, um mapa, várias categorias, ou seja, foi a ideia do Demain e do É para Amanhã, mas expandido em 15 categorias, que serão 16 em breve. Os ODS e a ideia de conexão, ou seja, de não nos sentirmos pessoas individuais no nosso cantinho a querer fazer a nossa parte, mas estarmos mais em rede, quer com outros projetos, quer com outras plataformas, e tentarmos juntar num sítio só a informação disponível que existe, espalhada pelo mundo da internet. Então, assim, só para quem for ao site ver que há um Aprende, um Descobre e um Connected. No Aprende, conseguem calcular a vossa pegada carbónica e perceber qual é que é a redução de dióxido de carbono que têm que fazer para o objetivo de 2050. Existem vários cursos, desafios muito rápidos, em que também se consegue perceber as ações que têm mais impacto e em que realmente conseguimos reduzir as emissões de CO2. E depois temos cursos que já são um bocadinho mais extensos, que têm alguns módulos e podemos ler, têm quiz, têm vídeos, pronto, são assim mais interativos. Depois na parte do Descobre há um mapa, as categorias e os ODS, portanto o mapa tem aqui uns filtros que podemos utilizar para a nossa pesquisa, categorias e subcategorias, ou então fazemos zoom no mapa e andamos a explorar à nossa volta o que é que existe.
e temos todas estas iniciativas e projetos mapeados em Portugal. Depois temos as 15 categorias, está a apertar, as 15 categorias que de alguma forma se ligam à sustentabilidade, para explicar que a sustentabilidade está em tudo o que fazemos. E, por exemplo, para este webinar faz sentido eu destacar esta categoria da alimentação e da saúde, e vou clicar só para vos mostrar o que é que ela tem. Portanto, todas as categorias têm uma espécie de introdução, um resumo da importância deste tema, tem factos-chave, todas elas foram escritas por alguém que pertence a alguma instituição, esta foi pela Provege, pontos positivos e negativos deste tema no nosso país, no nosso contexto, portanto, coisas muito boas que nós fazemos e depois coisas não tão boas que nós claramente temos que melhorar. Temos ainda ideias de ações que todos nós podemos fazer, quer a nível individual, quer a nível coletivo, para termos mais impacto. E depois temos uma série de recursos que são uma extensão para quem quiser ler mais sobre os temas, desde projetos, relatórios, episódios, como é o Apo é para amanhã, podcasts, como é o próprio Para Consumo das Kitchen Dates, que a Maria já nos vai falar, a newsletter fantástica que os Kitchen Dates também fazem sobre alimentação, outros documentários, pronto, coisas que as pessoas gostam de explorar. Temos aqui um top de algumas indicações. E depois temos então, outra vez, estes projetos e iniciativas que estão ligados às várias categorias. Continuando a minha apresentação, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, todas as iniciativas estão conectadas com alguns deles, e a ideia aqui era um bocadinho andar a saltar de iniciativa para o ODS, de ODS para iniciativa. E a parte do Connected, portanto, podem nos contactar com dúvidas, feedbacks positivos, negativos, coisas a melhorar, e também encontrar todas as outras plataformas que de alguma forma têm conteúdo parecido ou no mesmo sentido que o É Contigo. Portanto, na altura o É Contigo queria responder a muitas necessidades, só que os projetos demoram tempo, a internet está sempre a uma velocidade incrível, e quando o É Contigo foi feito já existiam um monte de outros sites e plataformas, portanto nós não quisemos repetir e multiplicar a mesma informação, portanto mapeámos aqui tudo o que já existe, que responde de alguma forma, desde lojas a granel, roupas, lojas em segunda mão, bases de dados sobre construção natural, cooperativas integrais, economia circular. E porquê é que o É Contigo existe e qual é que é a nossa mensagem? É que nós precisamos realmente de fortalecer comunidades, e deixo aqui uma frase do Rob Hopkins, que é: se esperarmos pelos governos poderá ser tarde demais, se agirmos como indivíduos poderá ser pequenos demais, mas se agirmos como uma comunidade poderá ser simplesmente suficiente. Portanto, o Rob Hopkins é este senhor fascinante que também entra no documentário que eu falei, o Tomorrow, o Demain, que é sem dúvida uma grande inspiração. E pronto. Então, se quiserem participar e colaborar com o É Contigo, podem ajudar-nos a colocar iniciativas no mapa, criar ou melhorar cursos, investigar dados científicos para melhorarmos a calculadora e apontar erros ou trazer novas ideias, porque o É Contigo é feito por todos nós e quanto mais for utilizado e mais feedback receber, mais conseguimos melhorar e responder às necessidades. Do É Contigo surge a primeira Ecotalks sobre alimentação e produção de alimentos. E temos aqui connosco os oradores que vou apresentar e mais uma vez agradecer. Portanto, no fundo, as Ecotalks é para nós darmos a conhecer pelos seus criadores algumas destas iniciativas inspiradoras que estão criadas na plataforma. Temos connosco a Maria Antunes dos Kitchen Date, o António Pato da Horta Fecul e a Mariana Rebeleira da Rizoma. Eu acho que agora vos vou dar a palavra a cada um para apresentarem os vossos projetos. Se calhar vou começar então pela Maria. A Maria é cofundadora dos Kitchen Dates, um projeto de literacia alimentar que ajuda pessoas e organizações a reduzir o seu impacto no planeta. Abriram em 2019 o primeiro restaurante sem caixote de lixo em Portugal. Tem um podcast que cruza alimentação com crise climática, que é o próprio Para Consumo. E através de palestras, formação e outras iniciativas, promove uma alimentação mais consciente, saudável e sustentável. Maria, força.
É isso mesmo, obrigada pela apresentação. Vou só partilhar aqui, antes de mais. Boa tarde ou boa noite a todos, vi que alguns já estão em modo boa noite. Conseguem ver bem? Sim. Sim, ótimo. Então, Kitchen Date, se calhar vou começar mesmo do início. Esta é uma imagem minha e do Rui, nós somos os Kitchen Dates, e esta imagem está aqui porque representa onde tudo começou. Tudo começou na Holanda, nós vivíamos em Amsterdão. Esta foto tem mesmo muitos anos, acho que se calhar dá para ver bem que tem muitos anos, mas vivíamos em Amsterdão e tínhamos muita dificuldade em encontrar pão de qualidade. O pão tinha sempre mais de 10 ingredientes, um deles era sempre açúcar, e nós começámos a questionar o que é que se passava com o pão que andávamos a comer. A título de curiosidade, na Holanda, pouco depois de nós termos vindo embora, regressarmos para Portugal, hum, descobriram que existia um aditivo que era posto no pão de forma que os holandeses estavam a comer, a marca mais conhecida, imaginem a Panrico de lá, e então descobriram que esse aditivo era cabelo humano que estava a ser resgatado de cabeleireiros na China e, portanto, estava a ser transformado enquanto aditivo por causa do colagênio e estava a ser utilizado na fabricação do pão de forma que a maior parte dos holandeses estava a comer. Esta história é real, existem documentários sobre isso, N notícias, se procurarem, se perceberem um bocadinho de holandês conseguem escrever, mesmo em inglês são capazes de encontrar a notícia, é real isto. E portanto, estes aditivos estavam lá, mas estavam uma série de outros aditivos que nós não reconhecíamos e queríamos perceber o que é que se passava com o pão. Mas percebemos que não era só o pão que estava nesse estado. Então começámos assim uma longa jornada de tentar perceber o que é que se passava com o sistema alimentar, como é que funcionava, como é que os alimentos estavam a ser produzidos. A nossa formação de base não é necessariamente relacionada com alimentação, a minha até toca um bocadinho, porque tenho formação em HACCP e trabalhei na área da restauração também, dentro de outras coisas, mas é mais ligada à área de museus. E o Rui era jornalista, portanto, na realidade, a nossa base não era alimentação. Mas com isto fizemos uma longa jornada e os amigos à nossa volta queriam muito perceber o que é que andávamos a comer, o que é que as descobertas que íamos fazendo, e por isso criámos uma página no Instagram chamada Kitchen Dates, porque no fundo era um encontro entre mim e o Rui na cozinha, não era nada mais do que isso, era uma página para os nossos amigos e familiares. Escrevíamos em inglês porque tínhamos muitos amigos lá na Holanda que não percebiam português, portanto, desde holandeses a cipriotas, assim uma série de gente à nossa volta, e punhamos algumas receitas e algumas coisas mais para o nosso círculo, não era? Até que uns amigos nossos cipriotas me perguntaram: porquê que não abrem a porta de vossa casa para receber estranhos, para provarem a vossa comida? É tão diferente, vocês já sabem tanto sobre alimentação e como funciona o sistema alimentar, seria muito interessante fazerem isso. E nós em 2017 decidimos abrir a porta de nossa 2017 ou 16, eu acho que foi 17. Decidimos abrir a porta de nossa casa, para então convidarmos estranhos a sentarem-se à mesa. Em Portugal até não é um conceito muito esquisito convidar estranhos, porque convidamos sempre o amigo de amigo, não é? Mas na Holanda, até mesmo os amigos, só aqueles muito próximos é que vão à nossa casa. Mas pronto, nós decidimos arriscar. Pusemos numa plataforma que as pessoas já estavam a usar para este tipo de eventos e decidimos lançar um branch, na altura era um branch, para ver quem é que aparecia. Abrimos só 4 vagas, assim um bocadinho a medo, mas também o que é que podia acontecer? Se corresse mal, nunca mais voltávamos a repetir a experiência e estava tudo bem. Mas depois isto parece uma daquelas anedotas que costumamos contar. Entra na nossa casa uma alemã, um holandês, uma americana e um português e sentam-se à mesa. Mas a verdade é que a conclusão é que foi mesmo uma experiência super enriquecedora. Eles próprios gostaram muito, nós gostamos muito, ficámos até em contacto muito, até muito depois do evento e decidimos replicar a experiência e fizemos N experiências. Até que já não estávamos muito satisfeitos na Holanda. Sentimos muita falta do nosso sol, da luz de Lisboa, nós somos os dois lisboetas, e então quisemos voltar para Portugal.
e decidimos trazer a experiência connosco e, portanto, trouxemos os kitchen dates, porque no fundo o kitchen dates era um encontro entre mim e o Rui, mas depois começou a ser um abrir a porta da nossa casa para um date com quem quisesse lá aparecer. O conceito, o formato, no fundo, era sempre o mesmo, era convidar estranhos para se sentarem à mesa e discutirmos estes temas todos juntos, discutirmos o que é que andávamos a comer e porque é que andávamos a comer desta forma e o que é que se passava com o pão e, portanto, fomos fazendo estas investigações um pouco em conjunto. No início, as pessoas mais interessadas ou eram aqueles que normalmente se chamam foodies, ou eram assim, muitos nutricionistas, apareciam-nos muitos nutricionistas, pessoas ligadas à agricultura biológica, e então a conversa era sempre muito interessante à volta da mesa. Aqui já é a nossa mesa em Lisboa, ainda é a mesma mesa, já não fazemos o brunch em casa. Mas a experiência aqui decidimos aumentar, em vez de 4 ou 6 pessoas, já começava a ser para 10, 12 pessoas, mas sempre na mesma lógica, e abríamos sábado e domingo, e anunciávamos no Instagram, porque continuava a ser umas conversas informais, não é? Entre pessoas que não se conheciam, mas sempre a estimular o pensamento crítico sobre a alimentação e a agricultura. E o que acontecia é que nós abríamos inscrições e em 2, 3 minutos estavam esgotados, era uma loucura. E, portanto, não conseguíamos dar vazão a tantas mensagens que já estávamos a receber, pedidos para fazermos mais eventos. E as pessoas perguntavam muito: mas para quando um restaurante? Porque é que não transformam isto num restaurante? Era o que fazia sentido. Mas para nós um restaurante não era o que fazia sentido, porque o que nós estávamos a promover ali não era um serviço de restauração. Era muito mais do que isso, não é? Eram conversas à mesa sobre o tema. Era, chegámos a ver pessoas que ficaram amigas depois de ter estado no nosso brunch juntas. Casamentos até agora ainda não sabemos nenhum, mas amizades muitas, sem dúvida, contactos de trabalho, pessoas que depois trabalharam juntas mais tarde. E, portanto, era uma porta para qualquer coisa o que estávamos ali a fazer. E esta fotografia está só aqui para vocês verem uma sobremesa. Mas decidimos abrir um restaurante, o primeiro restaurante sem caixote do lixo de Portugal e o único no mundo que aliava isso a ingredientes 100% locais e biológicos. Nós sabíamos que não queríamos um serviço de restauração convencional, mas o restaurante tinha de ser o passo seguinte, porque tecnicamente, falando de legislação, tinha de ser, não é? Tinha de ser um restaurante. Para estar tudo legal, oficial, tinha de ser um restaurante. Mas na prática, o que estávamos a fazer ali era o mesmo conceito. E por isso tínhamos uma mesa única na mesma, desta vez para 20, 24 pessoas, consoante quiséssemos pôr, e portanto seria sempre a ideia de partilharmos uma refeição todos juntos e discutirmos estes temas, uma cozinha aberta para as pessoas poderem ver tudo, desde os ingredientes até o que estava a ser feito na cozinha. E mais do que isso, e quero chamar a vossa atenção também para esta fotografia por causa disso, na parede, aqui atrás, vêem umas placas de madeira. Essas placas são nomes de pessoas que ajudaram a montar o restaurante. Não só financeiramente, algumas pessoas que contribuíram para o crowdfunding, mas pessoas que contribuíram de alguma forma para montar isto. Ou porque doaram talheres, por exemplo, os talheres eram doados, os copos eram doados, a louça mandámos fazer e já explico melhor a história, mas houve assim uma série de outras coisas que nós fomos pedindo à comunidade que estávamos a desenvolver para nos ajudar a montar isto, para, no fundo, o que nós queríamos com isto era mostrar que conseguimos ir ainda mais longe. A nossa ideia não era que todos agora comessem desta forma, sem desperdício, 100% local, 100% biológico, 100% vegetal, não era isso. Era mostrar até onde conseguíamos ir, o limite, e mostrar efetivamente o que é que estava a ser produzido em Portugal em modo biológico. E, portanto, tudo o que entrasse no restaurante tinha de ser consumido, ou pelos clientes, como é óbvio, ou por nós, pelo staff, reutilizado de alguma forma, e aqui estamos a falar de upcycling, como é o caso das garrafas de vinho, em que não conseguíamos nós utilizar de forma nenhuma e, portanto, arranjámos uma parceria com uma empresa que as transformava em vasos para aromáticas, ou transformado em composto. E aqui quero-vos falar da Eva. Provavelmente todos conhecem aqui este filme, é o Wall-E da Disney.
o Wall-E, no fundo, está à procura de vida num planeta completamente destruído. E depois existe a Eva, né, no filme, e a Eva, nós tínhamos também uma Eva. O que é que fazia a nossa Eva? A Eva era a nossa compostora elétrica, através de trituração, de temperatura e de uma cultura microbiana, transformava toda a matéria orgânica em composto, que nós depois devolvíamos aos agricultores com quem trabalhávamos, para fechar totalmente o ciclo, e eles depois devolvíamos em vegetais ou fruta, não é? Ou, numa fase seguinte, conseguimos uma horta comunitária no Parque das Carmelitas, em Carnide. Conseguimos uma horta comunitária e estávamos nós a levar o composto para lá e a produzir os alimentos para depois levarmos para o restaurante. Portanto, fechando totalmente. E a horta era pertíssimo do restaurante, porque o restaurante, eu não disse, mas ficava em Telheiras, na zona de Telheiras, na freguesia de Carnide. E, portanto, este era o nosso raio para frescos 50 quilómetros, outros ingredientes 500 quilómetros, e estão a ver que aqui não é uma questão de Portugal ou fora de Portugal, simplesmente o que encontramos em Espanha, não encontramos nada de diferente que não encontrássemos em Portugal, e por isso é que não fomos a Espanha, mas mais de metade do nosso território era mar, e como era 100% vegetal, a única coisa que lá íamos buscar eram algas. Então, estas eram as nossas premissas. Comprávamos tudo diretamente aos produtores em recipientes reutilizáveis. Já vou falar dos recipientes, mas este era o mapa de alguns alimentos-chave que nós íamos buscar. Eu decidi pôr aqui alguns elementos também interessantes, como a loiça. A loiça foi feita com barro português por um oleiro à moda antiga, apesar de ter sido desenhada por uns designers, uns jovens designers. O alimento que nos vinha de mais longe era a castanha, como podem ver aqui. O Afonso da Castanha foi ainda mais longe, o nosso Afonso. E o que é que ele fez? Enviou-nos numa saca de ráfia com a nossa morada em lápis de carvão, porque ele achou que seria a forma mais sustentável de enviar, e enviou pela Rede Expressos. E nós fomos buscar a Sete Rios, a Rede Expressos, a nossa saca de castanhas. É claro que isto seria possível com uma saca de castanhas, não seria possível com todos os alimentos, mas fomos trabalhando com cada um dos produtores para tentar encontrar a melhor forma de nos fazer chegar os alimentos que eles tinham. Um, Quisemos sempre tentar perceber o que é que seria sustentável também para eles, claro está. Não queríamos que eles alterassem completamente a forma de trabalhar. Aqui, do outro lado, vem a nossa cuba de azeite. Fomos nós compramos esta cuba para enviarmos para o produtor de azeite. Ele enchia, punha um selo só para garantir que não era violado no caminho, não é? O nosso azeite. E, portanto, chegava ao restaurante, nós esvaziávamos uma parte só para quando estivesse perto do fim voltarmos a enviar. Em alguns casos tínhamos produtores que eram de longe, mas que tinham um primo, um irmão, alguém em Lisboa, e era essa pessoa que fazia o transporte da mercadoria. Em alguns casos dá, noutros não, mais uma vez, dentro da legalidade. Os que não davam eram mesmo os produtores que faziam entregas em Lisboa, através de uma transportadora. E depois queria-vos falar também aqui deste alimento. Como nós estávamos a falar só de alimentos locais, tivemos muitos, muitos alimentos que ficaram de fora, porque não existem, produzidos em Portugal, ou se existem, como o caso do café, é nos Açores, que já ficava fora do nosso raio de 500 quilómetros, e portanto não podíamos ir buscar o café aos Açores. Hum, mas tivemos alguns alimentos que nós achávamos que seria facílimo encontrar, como é o caso da aveia. Aveia biológica, existe produção nacional, mas até à altura, entretanto não tenho visto, não existia uma máquina de descasque e, portanto, não era utilizável, e por isso toda a aveia produzida em modo biológico em Portugal estava a ser enviada para alimentação animal ou para uma das maiores empresas hum, de- da indústria alimentar, que começa por N e acaba em E, toda a gente conhece, e portanto hum, houve uma série de alimentos que nós não conseguimos encontrar por surpresa.
mas outros que encontramos que não estávamos à espera, como era o caso das sementes de cânhamo, que antigamente eram permitidas, agora já existe uma legislação mais apertada. Encontramos sementes de cânhamo na zona de Castelo Branco, encontramos spirulina em 3 ou 4 produtores diferentes, por exemplo. Assim, uma série de alimentos completamente fora do nosso mapa mental. E depois o café, o que tivemos de perceber era como é que faríamos um sucedâneo, não é? Porque não podíamos ter café, mas então o que é que poderíamos ter? E era fácil tentar perceber aquelas alternativas que já existem no mercado, não é? Como a chicória, e tentar arranjar produtores certificados de chicória. A chicória, para a maior parte dos produtores, é uma erva daninha. E, portanto, ninguém quer saber da chicória para nada. E por isso a produção de chicória em Portugal é muito difícil encontrar alguém que produza efetivamente para venda. E depois o café de cevada, não encontramos cevada certificada biológica também. Em Portugal tivemos essa dificuldade na altura. Eu acho que agora já existe, entretanto. Mas o que é que nós fizemos? Pensámos, o centeio, apesar de ser diferente, acaba por ter mais ou menos o mesmo perfil e, portanto, vamos tentar usar centeio. Torrávamos o centeio e cozíamos, torrávamos, triturávamos, desidratávamos, torrávamos, triturávamos e depois juntávamos a isto os pedúnculos do figo e os pedúnculos da alfarroba também triturados em pó e torrados para, hum, no fundo, fazer aquele sabor de torra que nós apreciamos no café. Como é óbvio, não tinha cafeína. Mas nós quisemos ir ainda mais longe, não só alimentos, mas também. Maria, desculpa, posso pedir se podes ir concluindo Sim, para dar a sim, posso, palavra posso, posso. aos outros? Quisemos ir ainda mais longe, não só alimentos, mas também tudo aquilo que tínhamos no restaurante foi pensado. Os guardanapos foram feitos por uma amiga, era cliente, transformou-se em amiga, e são deste tamanho porque nós fizemos as contas ao ciclo de vida dos guardanapos, se papel seria mais sustentável ou não, e chegámos à conclusão que se tivesse entre 2 e 3 gramas seria mais sustentável de pano, ainda contando com as lavagens, como é óbvio. A partir do momento em que utilizássemos 100 vezes cada um dos guardanapos, e isso é muito fácil num restaurante. Depois, as mesas foram feitas com sobras de madeira de mesas de outros restaurantes de Lisboa e reaproveitávamos a água da lavagem das mãos para a descarga do autocolismo, não aproveitávamos a da chuva porque infelizmente era ilegal fazer, porque só se pode aproveitar a água das chuvas para regas, não se pode aproveitar para casos deste género. Mas nós decidimos fechar o restaurante porque nós abrimos o restaurante pouco antes da pandemia e com a pandemia estávamos a fazer takeaway, estávamos a fazer entregas, mas esse não era o nosso propósito. O nosso restaurante era mais do que um restaurante, era um restaurante de escola e por isso nós quisemos continuar nesse caminho de escola, decidimos fechar aquele espaço, mas continuar a dar formação, a continuar a estar presente e por isso fazemos pop-ups, fazemos catering para eventos ou empresas ligadas à sustentabilidade, de alguma forma. Fazemos muitas palestras. Esta imagem que vem aqui até é uma palestra de um programa que nós temos, que é um mais um. Cada vez que uma empresa nos contrata uma palestra, um show cooking, um workshop, o que seja, nós oferecemos outro igual a uma organização da sociedade civil, uma ONG, no fundo. Depois temos a nossa newsletter, a Semente, que a Filipa já falou, sempre com base científica. O nosso podcast próprio para consumo, que tem 2 temporadas e que está disponível no público. É um podcast documental com várias vozes e, no fundo, quisemos ir buscar especialistas e várias vozes dentro da área. E enquanto a primeira temporada é que pão andamos a comer, tinha de vir o pão, claro, e de onde é que vem o trigo que andamos a comer e fazemos esse caminho até que o pão é desperdiçado. Na segunda temporada quisemos perceber como é que moldamos os nossos hábitos alimentares, mas fazemos muito mais do que isso. Por exemplo, em Portugal organizamos o Prémio de Jornalismo ET Foods, a inovação e sustentabilidade agroalimentar. Fazemos uma série de coisas diferentes, mas sempre com a ideia de passar literacia para as pessoas, sempre com esse propósito. E é isso. Obrigada.
Deixo aqui os meus contactos, caso alguém queira. Obrigada, Maria. É super inspirador o vosso projeto. O nível de preocupação e como mexem com a sustentabilidade em tantos sítios mesmo. Então, vou passar a palavra agora ao António. O António Pato é biólogo, é investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e um dos guardiões da Horta Fecul, que é o único projeto comunitário de permacultura a nível universitário do país. É isso mesmo. Olá. Vou tentar então ver aqui o ecrã e partilhar convosco aqui a minha apresentação. Então, conseguem-me ouvir bem? Sim, Filipa? Sim, ouvimos. Estamos. Ok, estava a travar um bocadinho. Então, vamos então começar a apresentação e eu escolhi fazer esta apresentação um bocadinho também para dar a perspectiva de uma parte da Horta Fecul, ou seja, não vou fazer uma apresentação integral do projeto porque me levaria muito mais do que 7 minutos e, portanto, vou apresentar-vos aqui uma parte que está mais associada à alimentação e à saúde. Então, o mote para esta conversa vai ser Horta Fecul, como tentar criar aqui um sistema vivo urbano com produção alimentar. E, portanto, a pergunta original da Horta Fecul, em 2009, quando começou o projeto, foi e se, em vez de relevados, produzíssemos com a mesma quantidade de água usada para os regar, alimentos. E foi este mote que inspirou, no fundo, um grupo de alunos de Biologia a começar uma horta comunitária no campus da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Hoje em dia, evidentemente, passados 16 anos desta experiência que está a decorrer non-stop desde 2009, podemos dizer que a horta é mais do que uma horta, por assim dizer. A Horta Fecul é um espaço que tem produção local de alimentos, mas também tem outras vertentes, como a educação, o conhecimento, a inovação social, a promoção de biodiversidade, portanto, com a criação de novos ecossistemas e também o bem-estar comunitário. E, portanto, como não dá para falar destas dimensões todas, eu vou focar-me um bocadinho mais nesta dimensão central que também deu origem ao projeto, que é, no fundo, a produção alimentar e o ciclo orgânico. E, portanto, o mote, ou vamos dizer o slogan que eu gosto mais associado à Horta Fecul é este: o fechar ciclos como a natureza faz. E, portanto, vou convidar-vos a mergulhar neste círculo orgânico, como o fechamos na Horta Fecul, e mais focado aqui num dos espaços que nós temos, que é o Permalab, que começou em 2016 e que tem, no fundo, concentra grande parte da nossa atividade. E é neste espaço, o Permalab, que se iniciou com uma experiência de doutoramento de 2 alunos da faculdade, que eram guardiões da Horta Fecul na altura. Neste espaço nós fazemos grande parte daquilo que são as dimensões do projeto. E uma das dimensões mais centrais na Horta Fecul é, sem dúvida nenhuma, a produção de composto, a compostagem. Nós, desde 2016, que produzimos composto com resíduos de jardinagem da faculdade, portanto, no fundo, recolhidos pelos jardineiros, e depois são feitos, e depois a sua compostagem é feita nesta estação de compostagem com 3 compartimentos. No total, estimado em 7, 8 anos, produzimos quase 50 toneladas, o que é um número bastante significativo. E como vocês veem por estas imagens, é tudo com recurso a trabalho voluntário e, obviamente, também com recurso, não podia deixar de ser, aos fungos e as bactérias que, no fundo, fazem este trabalho todo por nós, de transformar estes resíduos em um recurso indispensável à nossa atividade, que é o composto. Nós também temos associado à estação de compostagem a vermicompostagem, desta vez com os resíduos dos bares e das cafetarias. O mote aqui, no fundo, é transformar o combustível dos estudantes, que é, sobretudo, o café e o sumo de laranja, em combustível para as plantas. Aqui temos o auxílio também dos macroinvertebrados, sobretudo das minhocas. E em 3 anos produzimos quase 7 toneladas em contentores reciclados da Câmara Municipal de Lisboa. Como veem outra vez pelas imagens, tudo trabalho voluntário, seja na parte... temos, de facto, um funcionário da faculdade que faz a recolha dos alimentos e depois a parte de tratamento, de manutenção do espaço é feita com recurso aos voluntários que nos visitam nos dias de trabalho. Este composto tem várias utilizações, é usado tanto no viveiro, como é oferecido à comunidade na nossa banca da dádiva no centro do campus, também é utilizado, evidentemente, na nossa horta, nas plantações e também é doado a outros projetos.
para nos ajudar no ciclo de produção e como complemento também a este tratamento dos resíduos orgânicos, temos as nossas galinhas, que estão numa capoeira móvel, a qual chamamos de chicken tractor, ou trator de galinhas em português. De facto, as galinhas aqui, de raça autóctone portuguesa, são o nosso arado. Elas, tanto fertilizam o solo, reduzem o desperdício, porque as alimentamos também com os produtos que vêm das cantinas e dos bares, e também controlam, de certa forma, o crescimento das pragas. E, para além disso, ainda produzem ovos, que é uma coisa extraordinária, e que servem também para nos alimentar. Dentro desta horta, chegamos aqui ao ciclo de produção, que também está associado a um ciclo do conhecimento, porque a Horta Fecul é um espaço de experimentação e de investigação, que já recebeu 2 teses de doutoramento, 2 dissertações de mestrado e 6 estágios Erasmus+. Portanto, tentamos sempre aqui fazer a tal ponte com a parte académica através deste espaço. E depois também temos uma componente muito importante, que é celebrar aquilo que produzimos e celebrar esta comida que também vem de outros produtores. Tentamos sempre que sejam produtores conscientes, produtores locais. Nas nossas famosas quintas-feiras de perder as tribeiras, que são os nossos dias de trabalho, em que envolvemos voluntários e guardiões. Os guardiões são, no fundo, as pessoas que cuidam da Horta Fecul para plantar, semear, colher, transformar, cozinhar e armazenar estes alimentos. Isto são imagens desses tais dias de trabalhos. E chegando aqui também a um princípio, associar isto a um princípio da permacultura muito importante, que é obter rendimento. Ou seja, nós não conseguimos trabalhar de barriga vazia, portanto é muito importante trazer esta componente, precisamente, da celebração e dos jantares comunitários, em que o ciclo orgânico e o ciclo de produção encontram o ciclo social. Estes dias de trabalhos são, obviamente, terminados com um convívio, com o jantar comunitário. Este ano já ultrapassámos as 500 refeições servidas, portanto, são números extraordinários. Isto são imagens, obviamente, destes tais dias de convívio. E também chamar a atenção para um novo projeto que nós estamos agora, no fundo, que ganhou um concurso interno da faculdade, que é o Ski Hole Gardens, que é, no fundo, uma horta com um compostor acoplado. O primeiro protótipo foi feito há cerca de uma semana e meia, com materiais reciclados. Aproveitámos mais uma vez um contentor da Câmara Municipal de Lisboa para, no fundo, criar esta horta móvel que tem um compostor acoplado para fazer a fertilização direta das plantas. E com isto, agradeço muito a vossa atenção e, se quiserem também saber um bocadinho mais sobre o projeto, tenho aqui este QR Code, onde também poderão ver, é um QR Code para o nosso Linktree, onde poderão ver os nossos eventos. E também, se tiverem curiosidade, muita mais curiosidade, podem também ler o nosso relatório Horta Fecul, que é um sumário dos 14 anos de existência do nosso projeto. Obrigado. O António aqui focou-se nesta parte das hortas e da compostagem, de fechar os ciclos, mas ainda existem outras ilhas e florestas e pessoas incríveis. Portanto, quando tiverem a oportunidade, sigam nas redes sociais e vejam quando é que são os dias abertos. E quando tiverem a oportunidade de ir lá conhecer em pessoa, vão mesmo, não percam a oportunidade, porque aquilo é um pequeno oásis em Lisboa. Todas as quintas-feiras a partir das 4. Fica ao convite, se quiserem aparecer. Boa. Então vamos passar à Mariana, que nos vai falar sobre rizoma. A Mariana é licenciada e mestre em gestão, é membro e cofundadora da cooperativa Rizoma, que é uma cooperativa multissetorial. Um dos principais projetos é a primeira mercearia autogerida e autooperada em Portugal, situada em Lisboa. Força, Mariana. Bem, é difícil vir depois destes 2 projetos, não é? E que, na verdade, conseguem ver. Acho que não estão a ver o que eu queria. Sim, estávamos. Está bom? Boa. Deixa-me já aparecer. Ok, agora já está aqui. Fixe, então. Estou a dizer que não é fácil porque, na verdade, são 2 projetos que também nos inspiram bastante, e então é bom estarmos aqui todos à mesa virtual, não é? Então, a Rizoma, como eu já disse, é uma cooperativa multissetorial. Eu já vou explicar um bocadinho melhor o que isto é, e na verdade vai haver toda uma outra ecotalk sobre cooperativas multissetoriais e integrais. E apesar de nós termos vários projetos, o primeiro com que começámos em 2020 foi o da mercearia comunitária,
E surgiu a necessidade de nós, enquanto grupo de consumidores numa cidade como Lisboa, termos mais conhecimento, mais informação sobre o que é que estamos a consumir e podermos ser nós a decidir, segundo os nossos critérios sociais e ambientais, o que é que queremos ter acesso na nossa loja. E então começámos a pensar em importar alguns modelos que já se usavam noutras cidades, as food co-ops, portanto, cooperativas de consumo, com lojas, com mercearias muitas vezes comunitárias, portanto, num sistema ou com uma base de participação dos próprios membros. E, entretanto, à medida que íamos chamando amigos de amigos, começou esta ideia de, ok, vamos fazer mais do que uma cooperativa de consumo, vamos montar uma cooperativa integral, que foi um modelo de cooperativas que começou a surgir já, mais ou menos, há 20 anos, já, mais ou menos, na Catalunha. E como havia muita gente envolvida nesse modelo, começámos a pensar assim, vamos já fazer a caminha toda para potencialmente abrirmos mais projetos além do projeto de consumo. E isto vai ser relevante porque vou falar depois do projeto que temos na secção agrícola. E sim, e é isso. Então, como eu estava a dizer, nós somos uma cooperativa multissetorial, significa que nós temos várias secções, portanto, tipos de atividade económica em que podemos lançar projetos. Claro que ainda podemos acrescentar outras secções, mas estas foi as que fizemos logo nos estatutos. Então, além de consumo, onde temos o projeto da mercearia, temos também a secção de habitação. Estamos a tentar desenvolver um projeto de habitação cooperativa em Lisboa ou arredores. E obviamente isso é um projeto a médio e longo prazo. Até lá tentámos ter e temos tido um papel agregador de todos os movimentos e coletivos na área da habitação e da luta da habitação. Cofundámos e fazemos parte da rede Coabitar, que é uma rede nacional também de projetos pela habitação, e portanto sim, temos a nossa secção de lobby, no fundo. A secção de comercialização é a única que não está ativa neste momento. Temos a secção cultura, que desde há 2 anos mais ou menos tem a Cave Cultural, é um projeto onde temos concertos, teatros, apresentações de livros, cinema, enfim, é o espaço cultural para fazermos a cultura como queremos e podermos convidar artistas locais, ou, enfim, de Portugal, mas mais pequenos e que dificilmente têm um palco também para eles. Temos a secção agrícola, que também tem alguns projetos de educação desde o início, mas no ano passado teve assim um grande boost e lançámos com um BIPZI, portanto o financiamento da Câmara de Lisboa, lançámos na Escola Gil Vicente uma horta comunitária, portanto já temos produção agrícola também desde o início deste ano, começou a dar frutos, e está neste momento a abastecer também a mercearia, e é também o sítio onde nós conseguimos fechar o ciclo com a entrega do composto, da matéria orgânica que geramos no espaço da mercearia e da nossa cozinha, nossa pequena cozinha, vai para lá, fica a alimentar a terra lá e depois a bicicleta volta com os legumes que vamos fazendo por lá. Depois também já posso falar um bocadinho mais disso. E depois temos a secção de serviços, temos um projeto de coworking, um espaço de coworking na própria sede, e temos também o autoemprego, que é, no fundo, um grupo de pessoas que era freelancer e passa a ter um contrato através da cooperativa, acede a todos os benefícios de uma contratação por conta de outrem, está mais protegido, tem direito, faz os descontos automaticamente, tem direito a subsídio de desemprego no final e, portanto, é uma maneira de nós darmos proteção a pessoas que normalmente são freelancers e, portanto, têm muito pouca proteção laboral. Pronto, isto é assim um overview muito, muito rápido daquilo que nós fazemos na Rizoma. E como é lógico, aqui para esta conversa vou aprofundar um bocadinho no projeto de consumo e falar mais um bocadinho também do da agrícola. Então, os nossos objetivos desde o início eram aumentar a resiliência do sistema económico local, portanto, nós, enquanto grupo de consumidores, escolhemos o que é que queremos ter, trabalhamos diretamente com os produtores, e nós começámos em 2020 com estas ideias, ainda antes da pandemia, e aquilo que nos podia ter afastado, tipo a cena do Covid e de irmos todos para casa, que nos podia ter afastado, na verdade, comprovou ainda mais o quanto nós precisamos ter controle sobre aquilo que comemos e que precisamos para viver, porque de repente nós estávamos completamente à mercê das grandes superfícies retalhistas, e isto significou que eles podiam fazer connosco o que quisessem, na verdade, e em grandes centros urbanos isso notou-se, em Lisboa especialmente, a maior parte de nós não pode fazer hortas em casa e, portanto, está completamente dependente destas grandes empresas para uma necessidade básica que é a de consumo. Portanto, isto torna-nos mais resilientes. Queríamos que fosse ecologicamente responsável, queríamos ter preços justos com os produtores, queríamos ter uma componente de educação, portanto, sensibilização para estas matérias, o fortalecimento do tecido social, porque a partir do momento em que é um projeto comunitário, nós construímos algo juntos, portanto, a nossa visão aqui era construir juntos a nossa mercearia de bairro, e do próprio território, obviamente, porque nos une não só na satisfação das nossas necessidades, mas cria laços entre nós.
e isso é mais importante para ultrapassar problemas. E então, em 2021, no início, lançámos o nosso projeto piloto, que era a Mini Rizoma, foi em parceria com a Renovar a Moraria, portanto era no espaço da Moraria, lá está, 2021 ainda estávamos em pleno Covid, eles tinham o espaço da mercearia que estava fechado porque não tinham capacidade de o dinamizar, e então estávamos a falar com eles para parcerias, para um financiamento, e eles disseram tipo, olha, mas quer ganhemos o financiamento ou não, podem ficar com o nosso espaço durante uns meses para verem se corre bem. E nós tipo, brutal! E então, foi em 40 metros quadrados, super pequenino, que nós começámos a Rizoma com 30 ou 40 pessoas. Então começámos a experimentar, encomendar os produtos, falar com os fornecedores, perceber que nós éramos mesmo muito pequeninos e não percebíamos nada daquilo. Mas foi o suficiente para irmos crescendo e no final, ao fim de um ano, mais ou menos, nós já éramos 250 membros, e então estávamos a ficar pequenos para aquele... Aliás, estávamos a ficar grandes para o pequeno espaço, e a Renovar a Moraria também já tinha outras ideias, então foi um bocado tipo, está na altura de sairmos de casa dos pais e arranjarmos um espaço nosso. E então foi assim que fomos para a Estefânia, agora estamos na José Estevão, perto do Hospital da Estefânia. Já não temos 40 metros quadrados, temos 400. E um espaço que na altura nos parecia, fizemos as mudanças em 2020, não, 21 ainda? 22. Exatamente, mudámos em 21, em 2022 mudámos para o espaço grande, achávamos que era demasiado grande para nós e entretanto já está pequeno, é assim. E pronto, obviamente isso permitiu-nos também crescer muito o espaço de loja, mas crescer também todos os outros projetos nas outras secções, que era essa a nossa ideia. É nós, enquanto coletivo, através de uma cooperativa integral, poder lançar projetos em todas as áreas que constituem a nossa vida económica, e, ou seja, satisfazer as nossas diferentes necessidades no que toca à habitação, no que toca a acesso a serviço, acesso à cultura, produção agrícola, e portanto obviamente que um espaço grande permitiu mais encontros, mais espaço de trabalho, mais criatividade, mais espaço de festa também, que é obviamente muito importante. E obviamente que estão todos convidados para passar lá quando quiserem, podem me encontrar lá normalmente segunda à quinta, portanto, dica. E sim, obviamente que o que nós pretendemos é dar o maior apoio a produtores locais, apesar de nós não termos regras tão bonitas como Kitchen Date de limites de distância. Obviamente tentamos ir pelo mais local possível, e portanto há uma redução da pegada também pela questão do transporte. Temos também, como só vendemos, a nossa mercearia só vende a membros, podemos ter aquilo que chamamos os prosumidores, que são produtores consumidores, e são membros que não necessitam de ter atividade registada, muitas vezes cozinhas certificadas, para poder vender dentro da Rizoma, porque é um núcleo fechado, nós vendemos entre nós e, portanto, isso significa que alguns dos produtos que nós temos lá são produzidos por nós próprios, em cozinhas que ficam a poucos metros da Rizoma, e isso, obviamente, também nos dá mais resiliência, portanto, somos nós a escolher aquilo que queremos produzir, estamos perto, podemos controlar. Também tentamos reduzir o desperdício e, obviamente, o lixo, e pelo nosso modelo de participação ativa, que consiste na participação de 3 horas a cada 4 semanas, é mais ou menos 3 horas por mês, e mais do que isso, se as pessoas quiserem, obviamente, mas vamos construindo assim, com este trabalho em conjunto e com este objetivo em comum, vamos construindo uma comunidade e sim, e laços e amizades e... Entretanto, não sei se há casamentos, mas já há certamente namoros rizomáticos também, casamentos, pá, com a certeza que já aconteceu. Mas há muitos bebés também já rizomáticos. E, portanto, sim, focado ainda na secção de consumo, já temos mais de 700 membros. O nosso membro mais novo tem 16 anos e está um bocadinho desatualizado. Eu acho que o nosso membro mais velho tem 86, 84, 86. Pronto, destes 700, apenas 360 estão ativos. Nós consideramos ativas as pessoas que estão a fazer os turnos, ou podem ter a isenção dos mesmos, mas pronto, estão ativos na loja. Porque, obviamente, ao longo destes anos é normal que as pessoas, entretanto, mudam de país, que decidem suspender a participação, com a esperança de voltar um dia depois, e obviamente a vida acontece. Temos mais ou menos 30 consumidores, temos várias marcas portuguesas e não portuguesas, mais de 720 referências de produtos, e pronto, aqui embaixo tem a nossa evolução de venda desde 2022, já tivemos um total também de 150 mil euros em apoios externos, portanto em financiamentos, prémios, e que nos deram uma ajuda muito grande no início, obviamente, mas nós temos sempre foi o nosso objetivo viver sem financiamentos externos, portanto conseguir que o próprio modelo de negócio consiga alimentar os projetos, e isso obviamente as cooperativas, apesar de não terem um fim lucrativo, têm um propósito comercial e portanto
Isto sempre é uma parte muito importante para nós e vamos conseguindo. Pronto, a nossa organização é horizontal e o nome Rizoma vem precisamente dessa ambição de não ter uma estrutura hierárquica, mas nos organizarmos horizontalmente e fazer brotar projetos de acordo com por onde as raízes que somos nós se vão expandindo e organizando. Eu acho que tenho uns slides sobre isto mais à frente, então vou guardar mais para lá. Tomamos as decisões por consentimento e Miguel, também tenho uns slides. eu também vou Temos de fechar. pedir, pronto, se não te estendes muito, para ainda termos aqui algumas perguntas. Yeah, ok. E então, sim, sobre a participação, como eu estava a dizer, cada membro faz um turno para o projeto da mercearia especificamente, faz um turno de 3 horas a cada mês, mais ou menos. Temos vários tipos de turno e há, obviamente, a entrada, pronto, a aquisição do capital social, que faz com que cada uma das pessoas seja coproprietária da cooperativa, é assim que funcionam as cooperativas. Isto, obviamente, alinha incentivos, ou seja, não é só fazer voluntariado, não é só porque eu acho muita graça ao projeto, é porque eu sou coproprietário, eu tenho a ganhar com o crescimento da cooperativa no total. E, portanto, o modelo da cooperativa dá-nos esta. Alinha o incentivo não só social, mas também financeiro, de que todos ganhamos quando a nossa cooperativa ganha. E aqui não estamos só a falar de termos financeiros também, é tipo em termos de espírito, cultura, laços, amizades, enfim. Isto é os turnos, isto são as nossas etiquetas. Eu se calhar não tenho muito tempo a ver isto, mas é a forma como nós. Na esquerda está as etiquetas antigas, lançámos tipo a semana passada as novas etiquetas com o Risoscore, que é o nosso score interno de avaliação dos produtos. Então, pronto, há aqui um exemplozinho, depois podemos voltar a isto se tivermos tempo. Para os grandes desafios também não temos tempo. Esta é a estrutura da nossa organização, portanto, nós inspiramos largamente na sociocracia, nós temos grupos de trabalho para organizar o nosso trabalho e estes grupos de trabalho já são além das 3 horas de manutenção da mercearia, portanto é trabalho totalmente voluntário, sendo que temos só 2 funcionárias, portanto pessoas contratadas para trabalhar na mercearia, que sou eu e a Eunice, eu faço parte de produtos, gestão de stock, etc. E ela está dedicada à parte financeira e administrativa, já para toda a cooperativa, não só consumo. E tomamos decisões com base no consentimento, que significa que cada membro pode propor algo novo, ou cada grupo de trabalho pode propor algo novo. Temos sessões de discussão sobre essa proposta e ela, quando é levada à reunião geral, não é votada por maioria, mas é votada por consentimento, que significa que qualquer pessoa pode vetar uma proposta se não estiver confortável com ela, e a proposta só passa à frente se estivermos todos confortáveis o suficiente para experimentar. E fazemos isto desde o início para tentar não ter minorias, porque minorias são sempre excluídas. Portanto, ainda que a maioria queira, significa que a minoria que votou que não, na verdade não queria aquilo, vai se sentir excluída e não se vê refletida nos processos da Rizoma. Tenho umas fotos muito rápidas, isto já são as nossas fotos na Horta do Gil Vicente, onde, além da produção agrícola, nós recebemos turmas do agrupamento das escolas e ainda alguma malta nos velhotes da pós do operário. Sábados de manhã estamos abertos ao público, portanto podem aparecer lá sábado de manhã e vamos estar lá com várias atividades. Isto são algumas imagens da nossa loja, temos uma secção a granel relativamente grande, que só não é maior porque nós não temos capacidade de manter granel com pessoas a rodar 3 em 3 horas, é muito difícil. E também, obviamente, e como o António estava a dizer, a celebração é uma grande parte deste caminho e da criação de laços e, portanto, todos os anos, em setembro, mais ou menos no final da época do tomate, muitos dos produtores têm imenso tomate muito maduro para vender, então fazemos sempre um evento de molho de tomate. Este ano temos a tomatada da Rizoma 2025 e pronto, aqui do lado direito é só o João e a Bárbara que fizeram uma sobremesa. E é isso, muito, muito rápido, é isto. Obrigada também pelo vosso exercício de tentar encurtar, porque são projetos incríveis e têm tanta história e tantas pessoas envolvidas que quando eu percebo que era bom ter mais tempo para poder falar um bocadinho mais. Eu não sei o que é que as pessoas lá em casa acham, eu ia pedir se podem deixar por escrito pensamentos, partilhas, perguntas, porque aqui não temos a capacidade de deixar as pessoas ligarem o microfone e falarem à voz. Mas para mim é mesmo muito claro como os vossos 3 projetos estão ligados e dão resposta a coisas parecidas, mas ao mesmo de formas diferentes, as abordagens. Eu deixo as pessoas aqui à vontade se quiserem escrever perguntas. Eu vou avançar com algumas. E talvez fazia assim uma pergunta geral para os 3 e cada um pudesse responder brevemente. Mas eu gostava de vos perguntar, numa perspectiva de não querermos expandir à sociedade no geral
esta motivação e entusiasmo de participar e fazer parte destas dinâmicas de bairro, de grupo, de escola, mas não estarmos numa ótica tanto de forma individual, mas mais de nos juntarmos aos outros e tentarmos fazer a diferença de forma coletiva, porque juntos somos mais fortes. Gostava de vos perguntar se poderiam partilhar estratégias que correram bem ou algo que não sintam bem, também foi uma lição aprendida e que ajuda outras iniciativas ou grupos a não repetirem o mesmo erro, por exemplo. Pronto, pudessem ser boas sugestões para termos luzes, não é? De como é que estes projetos conseguem realmente ter sucesso e perdurar ao longo de tantos anos. A Horta School tem 15 anos, não é? Ou mais. 16. 16, pronto. Então, pronto, gostava de vos lançar assim a pergunta aos três. Se calhar fazia a mesma ordem, Maria, António, Mariana, e se cada um pudesse dar assim uma resposta não muito longa. Sim, eu posso começar. Desculpem o tempo que tomei no início, aos colegas também. Nós não temos a vertente de comunidade como o António e a Mariana têm, não é? Nos seus projetos. O nosso projeto tem a vertente de comunidade no envolvimento das práticas que vamos fazendo, não é? Hum, É claro que temos alguns projetos que envolvem a comunidade, por exemplo, neste momento estamos a desenvolver um projeto que liga a arte à alimentação e é num bairro vulnerável de Lisboa. Até posso dizer já qual é, que é a Quinta do Loureiro, para quem conhece bem Lisboa, portanto, o antigo Casal Ventoso. Portanto, às vezes o que tentamos é trabalhar com comunidades de acordo com os projetos que estamos a desenvolver. Mas uma boa prática que posso partilhar é nós, quando estávamos a criar o restaurante, criámos o crowdfunding para envolver as pessoas, porque no fundo o valor que estávamos a pedir era depois retribuído em refeições, em produtos, o que seja. Mas mais do que isso, a nossa ideia com o crowdfunding nunca foi financiar o restaurante com isso, porque não era esse valor que iria fazer diferença se íamos abrir ou não o restaurante. Era mais envolver as pessoas naquilo que estávamos a construir e que as pessoas sentissem de alguma forma que faziam parte também do projeto e que podiam ajudar a construir. Mas tivemos muitos projetos ao longo dos anos que envolveram várias comunidades. Por exemplo, durante a pandemia, nós não sentimos nada em relação a produtos, aquilo que a Mariana estava a dizer, zero falta de produtos no nosso caso, porque nós trabalhámos com produtores locais, diretamente com eles, não nos faltou um único produto durante a pandemia, mas sentíamos que faltavam a muitas pessoas e mais uma vez tentámos fazer uma parceria tentámos e fizemos uma parceria com a Junta de Freguesia de Carnide para levar sopa com desperdício do retalho. Nós fazíamos a sopa, íamos ao retalho buscar o desperdício de vegetais, fazíamos a sopa e quem quisesse vir fazer a sopa connosco podia vir também, e depois tínhamos outros voluntários que iam distribuir a sopa para as famílias carenciadas dos bairros ali à volta do nosso restaurante. Portanto, há assim pequenos projetos em que vamos envolvendo a comunidade, mas no fundo o que nós queremos acima de tudo é fazer chegar esta informação à comunidade. É isso que nós sentimos que é o nosso trabalho, é que a informação chegue às pessoas, porque muitas das vezes a informação fica ali no meio académico, ou fica escondida na indústria, ou escondida, não estou a dizer necessariamente que é propositado, mas fica ali retida, não é? E portanto, parte do nosso trabalho é esse, e por isso todas as pessoas são convidadas a participar nos vários projetos que vamos tendo ao longo dos anos. Obrigada. Sim, muito rapidamente, da nossa parte. É desafiante envolver, ou seja, isto não é tudo um mar de rosas, isto obviamente não dá para mostrar todas as dimensões do projeto. Nós temos muitas dificuldades em envolver pessoas novas na Horta Focool, sobretudo no pós-pandemia, tem sido muito complicado, mas o modelo é muito simples, a ligação à faculdade é essencial, é a ligação aos estudantes, são eles que nos permitem renovar, entre aspas, a comunidade de guardiões, não é? E esta ligação de proximidade do local de estudo ao projeto é fulcral, é estratégico mesmo.
Temos tido muita dificuldade, a idade dos guardiões a idade média dos guardiões no projeto tem aumentado. Temos a demografia em si também não está equilibrada. Ahm, mas obviamente que a estrutura em que eu acredito que é a mesma estrutura da Rizoma, que é uma estrutura sociocrática, horizontal, em que todos os guardiões tomam decisões por consentimento, é uma estrutura que funciona, é uma estrutura que agarra as pessoas, envolve-as no projeto. A questão aqui é o primeiro passo, é o primeiro passo de entrar no projeto, de sentir esta ligação, porque isto é tudo voluntário e, portanto, a pessoa tem de sentir em si esse sentido de missão, não é? Esse sentido de compromisso com o espaço que é muito difícil de trabalhar, não é? E, portanto, há muitos desafios nesse sentido. Agora, a comunicação é uma área que eu agora, infelizmente, não estou a conseguir explorar tanto porque estou completamente assoberbado pela própria manutenção do projeto, mas que é fulcral para conseguir chamar pessoas novas. Não digo redes sociais, digo mesmo comunicação presencial no espaço da faculdade. Portanto, falar com os alunos, estar com eles, porque as redes sociais são muito bonitas, mas no fim do dia não fazem aquilo que nós queremos. Obrigada, António. Pois, Mariana. isso era outra sessão inteira, né? Cena de envolvimento. Mas eu queria só dar um ponto que pega com o que a Maria disse há bocado sobre. Nós não foi tanto com o Covid, porque obviamente estávamos num estado muito embrionário, mas agora com a cena toda da inflação e já andavam a disparar preços no supermercado e não sei o quê, eu estava tipo, não, eu estou a trabalhar. Tipo, as pessoas quando fazem viagens de 20 minutos de carro, obviamente o aumento do combustível não vai ser imediatamente. Mas, enfim, grande parte daquela inflação que é especulada, nós demoramos muito tempo a senti-la. Obviamente isso eventualmente tem efeitos no final da cadeia e é inevitável, mas o tempo. Eu estava a ver as notícias e estava do género, mas os meus preços não estão a aumentar, como é que isto é possível? Porque é isso, quando se trabalha com as pessoas que estão aqui ao nosso lado, os efeitos, pronto, esses choques macroeconómicos, obviamente, atingem-nos com algum delay e esperamos não com tanta força, não é? Mas sim, obviamente nós também temos muitas dificuldades com o engajamento de membros e temos tido cada vez mais, e uma das suspeitas, obviamente há várias razões, duas principais suspeitas é, à medida que os projetos vão desenvolvendo e vão ficando complexos e impressionantes, é mais difícil que as pessoas sintam que são necessárias. Nós sentimos isso, muitos novos membros nos dizem, pá, mas eu cheguei aqui e eu achava que estava tudo feito, que não precisavam de ajuda. E a malta que está a fazer o trabalho toda está tipo a morrer. E então, é difícil passar essa informação porque, entretanto, estamos tão atolhados em trabalho que nos esquecemos de dizer: olha, podes-me ajudar aqui nisto, eu ensino-te a fazer. E, entretanto, entramos naquela rodinha, não é? Do Amstar, que é difícil sair. E também nós, lá está, nós começámos durante o Covid, muitos de nós estávamos a trabalhar de casa com imensa flexibilidade, alguns de nós em layoff, portanto, estávamos a conseguir dar muito tempo à cooperativa. E pronto, quanto mais tempo passa desde pós-Covid, mais nós reparamos que nós voltamos a ter todas as nossas atividades além do trabalho, com trabalhos mais difíceis, e na verdade, em Lisboa, está difícil viver, está difícil pagar a renda, e pronto, há muitas pessoas que trabalham mais horas, trabalham mais um trabalho, fazem mais umas horas de freelancer, e isso obviamente corta, pronto, enfim, faz parte do sistema não nos deixar ter uma nesga de tempo para participar naquilo que constrói comunidades, e então obviamente nós andamos a sentir isso. Mas concordo 100% com o António. Acho que para nós há três grandes fatores, um deles é o alinhamento de incentivos que eu falei há bocado, o facto de nós sermos uma cooperativa, obviamente, traz as pessoas mais perto, e explicar isto também não é fácil, explicar o modelo cooperativo e a importância de nós assumirmos isto enquanto coproprietários não é nada fácil, porque nunca é falado, e agora, mesmo quando é falado em cooperativas de habitação, são cooperativas de fachada, não é? Depois a estrutura horizontal também, portanto, cada um de nós pode propor coisas e pode ter esse espaço de intervenção. E agora esqueci-me da terceira coisa, sendo que em todas estas é preciso ter cuidado com o reverso da medalha, que é muito fixe envolver pessoas, as pessoas que começam a dar tudo e entretanto também há o problema do outro lado que é o burnout. E então a malta gosta muito, está super entusiasmada, envolve-se imenso com o projeto, mas entretanto fica cansada. Com a questão da tomada de decisão por método de consentimento, a partir de uma certa escala, que é que a Rizoma já tem, é muito fácil as coisas começarem a bater no não é aprovado, não é aprovado, não é aprovado, alguém que rejeita, alguém que tem contra, alguém que não sei o quê, e isso também gera muita frustração nas pessoas. Então, pronto, nós entretanto temos de estar a gerir como é que agarramos novas pessoas que entendam que ainda têm um espaço e que podem fazer muito com a Rizoma, porque isto não é um produto acabado, e como é que não levamos as pessoas que estão a aguentar isto há alguns anos abaixo com este trabalho todo.
Então, pronto, gestão de comunidade era mais tipo 1 hora nisto. Coisas a dizer. Não, mas obrigada por também trazerem esta verdade, não é? Que nós quando vemos os projetos na internet, vemos tudo do melhor e os desenhos bonitos e os números, mas nós seres humanos somos complexos e como comunicamos, como nos relacionamos e fazer projetos comunitários são muito, muito desafiantes. Há aqui, pronto, algumas pessoas estão a fazer algumas perguntas sobre como Eu posso responder replicar. diretamente à pergunta que me é feita, só muito Ok. rapidamente, 30 segundos para responder uma pergunta de compostagem. Eu acredito que o modelo de compostagem comunitária de proximidade é o que funciona, não o modelo da compostagem individual que é muitas vezes divulgado ou seja, a compostagem individual é tudo muito bonito, mas no fim de contas, se nós queremos, tal como o Rob Hopkins dizia no início da apresentação da Filipa, se nós queremos de facto uma mudança sistémica e estrutural, temos de passar para a comunidade. Ou seja, a mudança individual é pequena demais para estes fenómenos de larga escala. E, portanto, o modelo que nós tentamos promover na Horta Fecula é um modelo da compostagem comunitária de proximidade. Se há ou não apoios institucionais e apoios públicos e tudo mais, isso é outro assunto, evidentemente. Eu acho que deveria haver, mas há um trabalho de lobby que tem de ser feito e que infelizmente não está a conseguir passar para os decisores. Sobretudo em Lisboa. Em Lisboa, claramente, com este mandato não vai acontecer. Obrigada, António, por responderes assim tão rápido. Nós já temos 5 minutos, mas eu acho que gostava de pedir se podiam partilhar assim, alguma história engraçada ou inspiradora para fecharmos o webinar de forma positiva. Ou se quiserem, não sei, dar uma mensagem lá para casa para inspirar as pessoas a procurarem assim, iniciativas locais, a envolverem-se. Mas se tiverem assim casos engraçados, algo para acabarmos de forma positiva. Eu posso começar muito rapidamente também contar uma história que mudou a relação da Horta Fecul com a faculdade. Porque nós temos de imaginar que a Horta Fecul ao início era um grupo de estudantes de biologia que gerou um grande frenesim em certos grupos da faculdade, não é? Tanto a nível da administração como a nível também da docência e tudo mais. Portanto, pessoas importantes no seio da faculdade, eh, pessoas muito resistentes à mudança e que também olham para estas iniciativas com algum ceticismo, não é? E é natural. Mas às tantas houve uma frustração tal e uma indignação tal de pessoas que estão bastante acima na hierarquia da faculdade, que houve às tantas uma ameaça de monda química. Portanto, a horta na altura era só aquele espacinho muito pequeno ali junto ao C2, 150 metros quadrados. Houve essa ameaça de monda química por parte de uma pessoa importante da faculdade e o grupo decidiu reagir, não é? E a reação na altura, aquilo que eles queriam, a reação que eles queriam mostrar era uma reação mais antagonista, vamos chamar assim, ou seja, uma coisa mais, vamos furar os pneus do carro, vamos partir os vidros do escritório, do gabinete. Portanto, na altura, percebeu-se que essa resposta em si não funcionaria e não mudaria a percepção que as pessoas têm do projeto. Então, o que foi decidido foi, em vez de respondermos com violência, respondemos com amor, vamos chamar assim, muitas aspas, e preparou-se um cabaz. Eu, na altura, não fazia parte do projeto, isto foi muito antes de eu sequer conhecer ou sequer imaginar que existia uma horta-facul. E ofereceram um cabaz de vegetais e frutas a essa tal pessoa importante na faculdade da horta, e portanto foi um momento marcante na relação da faculdade com a Horta Facul, e desde esse momento que podemos dizer que o processo de relação institucional tem melhorado gradualmente. Claro que ainda há desafios, há imensos desafios, mas esta acho que foi uma história que, pelo menos, a mim me marcou bastante. Vencer com amor e com hortícolas biológicas nutritivas. Obrigada. Maria, Mariana. Se calhar eu posso partilhar só, não uma história engraçada, mas no fundo um incentivo a que procurem na vossa zona, na vossa região, o que seja, algo como
este tipo de trabalho em comunidade, porque existem por aí. O caso da Rizoma é ali numa zona muito específica de Lisboa e tem com certeza pessoas de outras zonas de Lisboa, mas no meu bairro, também em Lisboa, um bairro diferente, nós com um grupo de vizinhos construímos um grupo de consumo em que os produtores vão lá levar e fazemos nós com uma escala de horários, é um mini Rizoma no fundo, fazemos ali uma escala de horários para a distribuição, para pedir aos produtores todas as semanas os produtos, fazemos nós a distribuição toda e tratamos nós da logística e é tudo em regime voluntário. Porquê? Porque assim estamos a comprar diretamente aos produtores, sabemos quem é que cultivou aquilo, sabemos os preços que vamos obter, não há essas questões tão flagrantes da inflação e podemos escolher os produtos semanalmente, aquilo que queremos para as nossas famílias. Mas no fundo foi um grupo de vizinhos que se organizou para criar um grupo de consumo e como este pequeno grupo existem vários, tu também tens um, Filipe, também podes partilhar a tua experiência. E, portanto, existem vários grupos de consumo espalhados pelo país inteiro, pequenos grupos de vizinhos que se organizam para isto, e isso é um incentivo, e com a compostagem também existe isso. Existe a compostagem feita, organizada pelas autarquias. Eu, por acaso, uso o compostor comunitário da cidade de Lisboa, um dos, mas existem pessoas que têm uma compostagem numa lógica mais comunitária e que recebem, ou algumas organizações também. Portanto, é uma questão às vezes de procurarmos iniciativas à nossa volta, porque existem por aí pessoas a fazer coisas interessantes, organizações, e às vezes fazemos mais diferença, como o António dizia, em fazer esse tipo de trabalho em comunidade do que propriamente a estarmos sozinhos em casa com as minhoquinhas na varanda, não é? A tentar fazer a nossa compostagem. Obrigada. Pronto, então deixa quem encontrar iniciativas e projetos deste estilo, depois ajudem-nos a mapeá-los no É Contigo. Mariana, Assim, não tenho nenhuma história engraçada única, porque imaginem, a Rizoma tem muita gente, histórias engraçadas é mesmo todos os dias, tipo, coisas que desaparecem, coisas que aparecem, que ninguém sabe de onde, enfim, aquilo é intenso. Mas não sei, eu acho que ainda por cima há bocado estava a falar sobre esta questão da participação e de como métodos de tomada de decisão por consentimento às vezes são frustrantes e conseguem, por um lado, são muito empoderadores de cada um de nós, por outro, pode ser muito frustrante. E eu tenho uma memória que guardo com muito carinho desde a Mini Rizoma, que foi uma das reuniões gerais que nós fizemos da secção de consumo, do projeto da mercearia. Estávamos a tentar chegar a uma lista do que eram os produtos essenciais para eventualmente revermos o markup, portanto a margem com que fazíamos nesses produtos, quando era tentar reduzi-la para que esses produtos considerados essenciais fossem mais baratos para todos nós. E aquela proposta foi a reunião, pai, 3 ou 4 vezes e não passava porque nós não conseguíamos concordar em quais eram os produtos essenciais. E na altura éramos tipo 40 ou 50 pessoas. Curiosamente, aprovámos, pai, em março, abril, já não sei, deste ano, a nova modulação do markup. Portanto, nós agora temos até 3 categorias diferentes de produtos. Os produtos essenciais tiveram uma redução de markup, produtos intermédios continuaram mais ou menos o mesmo markup, e temos agora um mais elevado para produtos supérfluos, tipo café, chocolate, essas coisas. Então é engraçado como todas as propostas têm o seu tempo, mas pronto, voltando ainda a 2021, assim, quando nós estávamos a falar sobre isso, eu lembro de estarmos todos a discutir, tipo, mas a alface é ou não é um produto essencial? É ou não é nutritivo? E estávamos a ler a cena nutricional da água, do não sei o quê, estávamos toda a gente saber, tipo, era a terceira vez que estávamos a falar daquela proposta, e eu só mesmo tipo, estava a olhar para aquilo e a achar, tipo, isto é tão bonito. Tipo, isto é nós a fazer a democracia como nós não a conseguimos ver em muitos dos sítios que supostamente nos representam. E não sei, aquele espaço, ainda por cima, pronto, temos que enquadrar isto no mundo de Covid, eu estava fechada em casa há algum tempo, não é? Toda a interação social para mim era fenomenal, mas eu estava a achar aquilo mesmo bonito e acho que é isso, estas formas não são fáceis, não é? E muitas vezes é frustrante, mas quando nós estamos a tomar decisões importantes em coletivo, as coisas ganham outra escala. E é isso, eu acho que vou reforçar este. Não, vão mesmo à procura da ação coletiva mais próxima, porque é mesmo transforma a nossa vida de uma maneira que, lá está, a nossa compostagem em casa é gira, mas não vai transformar nada, não vai resolver problema nenhum. É mesmo importante que o façamos com outras pessoas, ao mesmo tempo que construímos laços, ao mesmo tempo que mostramos que é possível fazer diferente. E é isso, eu sozinha nunca teria aberto uma mercearia em Lisboa.
muito menos uma mercearia de um piso inteiro. Nunca era possível, não tinha dinheiro nenhum, eu tinha acabado de sair da faculdade, tipo, mas fui eu e mais 30 pessoas, e entretanto mais 250, e entretanto já sou eu mais 700, e no total já passaram 1000 pessoas, mais 1000 pessoas pela Fisão. E é isso que nos faz conseguir montar estas coisas todas sozinhos, nunca íamos conseguir. E então, yeah, acho que é isso. Organizem-se. Obrigada, muito obrigada mesmo. Gostava E de ter obrigada, ido mais. Filipa, por organizares isto. Obrigado. Um gosto, um gosto. Espero que nos encontremos realmente os três em alguma outra ocasião e espero que as pessoas que estão aqui a ver-nos, já percebi que há muitas pessoas do Norte, mas quem tiver a possibilidade de passar por Lisboa, que também tenha a oportunidade de esbarrar com alguma destas pessoas incríveis e com os seus projetos. E gostava de vos dizer que vamos fazer mais Ecotalks. Portanto, quem ainda não recebe a newsletter da Zero, ia sugerir que fossem ao nosso site ou que nos seguissem nas redes sociais e que subscrevessem a newsletter para receberem o convite da próxima, das próximas. E é isso, agradecer mesmo. Até breve. Portanto, até breve. Obrigada. Obrigado. Tchau e parabéns, Tchau. parabéns por todo o vosso trabalho e projetos incríveis. E a Para ti ti. também. Beijinhos. E Igual. obrigada a quem esteve Tchau. lá em Adeus. casa também connosco. Ok.